Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos muito alegres por estarmos aqui mais uma manhã, iniciando a nossa escola dominical. E eu quero iniciar essa escola dominical saudando especialmente os avós da nossa igreja, com uma frase que a Charlesta e a Ormandina escreveram nesse presentinho que elas nos deram, né? Com muita criatividade. A gente está muito grato por esse trabalho delas. E esse trabalho diz: porque são vocês que acariciam o coração dos seus netos com a ternura dos seus olhos. Não é? Muito obrigada, Ormandina e Charlesta, desejando então um excelente dia para os nossos avós. Nós vamos ouvir uma canção que eu acho que as crianças conhecem muito bem. Alô, bom dia, como vai você? Alô, bom dia, como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Saber dar um bom dia cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade, é dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia, como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Bom dia nada custa ao nosso coração, e é bom fazer feliz o nosso irmão. Por Deus se deve amar, amar sem distinção. Alô, bom dia, irmão. Retomando então, eu escolhi para nossa reflexão essa manhã um texto que fala sobre uma avó, né, que é a avó de Timóteo. E isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 3 a 5. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. E eu também tenho certeza que a fé dos netos de Conceição, dos netos de Sirlene, não é? Do neto de Sirlene, dos netos de Alda, de tantos irmãos, de Ormandina, não é? De Eliane Negri, enfim, dos avós de Newton e Vanderleia. Eu tenho certeza de que a fé que eles alimentam foi trazida pelos avós. E é muito importante ter esse testemunho, né, dos avós na condução da vida dos filhos. Eles serão sempre lembrados como exemplo, como modelo, e mais do que nunca os avós são importantes na medida que os filhos precisam se ausentar e muitas vezes avô e avó têm que cumprir o papel de mãe, né, e de pai. Me lembro aqui quando Sandra ficou com o Mateus, né, o quanto ela se apegou ao Mateus e que ele passou a ser quase que um neto-filho, né? Então, lembrar e pontuar a importância da vida dos avós na nossa igreja e o exemplo que deixam para os filhos e assim parabenizá-los. Eu quero também
comunicar que estou me afastando da coordenação da escola dominical, pelo menos por esse semestre, porque eu estou também, acho que há mais de 13 anos na coordenação da escola dominical, mas ficaria mais. O problema é que eu fui meio que obrigada a assumir a coordenação do conselho comunitário, porque o coordenador se licenciou para ser candidato, e é uma agenda muito pesada, e eu vou precisar abrir mão desse trabalho aqui, que eu gosto muito, de coordenar a escola dominical, desejando que a escola dominical continue, esse trabalho importante de ensino, de aprendizado, de crescimento. Vou continuar aqui, mas não mais com essa responsabilidade de coordenar a escola dominical. Então, eu gostaria agora de fazer uma oração, agradecendo pela vida dos avós, agradecendo por esse tempo que Deus me permitiu estar aqui na coordenação da escola e também pedindo pela vida dos nossos enfermos. Bendito e eterno Deus, nós te somos imensamente gratos pela vida, por teres permitido que eu estivesse à frente desse trabalho durante todos esses anos. Muito obrigada, Senhor, pela tua providência e também por todos os apoios que recebi nesse trabalho. Coloco também diante de ti a vida de todos os avós dessa igreja, fortalecendo-os, dando a eles saúde e alegria. Peço também, Senhor, especialmente pelos nossos enfermos. Te peço pela Quirênia, te peço pela dona Odisseia. Ó Senhor, que tu possas fortalecê-las e que elas possam ter sua saúde plenamente restabelecida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por tua misericordiosa graça. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos encerrar esse momento devocional com um cântico que Sandra tem nos recomendado, Dai Graças, dando assim graças pela vida dos nossos avós e pelo tempo que fiquei aqui na coordenação geral da escola dominical. Um bom momento de ensino agora e aprendizado e um bom domingo para todos. Bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado. Graças, Senhor, pela vida que deste a mim. Cada dia provém de ti. Grato sou, Senhor.
céu, chuvas de bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado pelas bênçãos vindas lá do céu, chuvas de bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado, reconhecendo teu amor. Muito obrigado. Olá pessoal, como estamos aí? Todo mundo bem? Muito bom. Hoje é sobre as esposas de Jesus, não é isso? Pensem nisso, meu Deus. Jesus teve esposa aí, galera? Como é que é esse negócio? Nós vamos falar sobre isso, hein? E eu vou piorar a situação. Pode ser que tenham sido 3 esposas, meu Deus. Vamos conversar. Aguenta aí, chama o pessoal. Esposas de Jesus, tá? João, para você pegar a referência bíblica aí, para a gente conversar e bater um papo. No capítulo 4, de 16 a 53, ok? João 4, de 16 a 53. Não vou ler o texto todo hoje, não. Tá bom? Não vou, não. Eu acho que fica muito cansativo. Você pode ler depois, né? Qual que é o problema? Você vai ler o texto depois. João, capítulo 4, de 16 a 53. E aí, turma? Jesus teve esposa? O que vocês acham? Mas é uma curiosidade maravilhosa, né? As esposas de Jesus. João relata algo muito interessante, é sobre isso que a gente vai conversar. Se nós rememorarmos um pouquinho o nosso encontro da aula passada, lembra lá do poço e da fonte? Vocês vão lembrar? Falamos sobre o poço e a fonte, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana e como Jesus faz uma proposta para que ela substitua o poço, onde ela tinha que fazer um esforço muito grande para tirar água, tinha que ter um balde, né? Era uma construção de uma relação com Deus em cima da meritocracia, era pelo mérito. Você fazia um esforço muito grande para adquirir água, não é isso? E Jesus diz que, coloca aí, alguém disse aí que não, né? Vamos ver, ele teve 3, vamos ver? Teve 3 esposas, vamos lá, peraí, não escandaliza não, vamos devagar com o andor. Vamos devagar, né? Minha avó falava assim, devagar com o andor, porque o santo é de barro. Não pode cair, não pode quebrar, vamos devagar. Mas eu quero falar sobre uma referência às esposas de Jesus. É muito interessante isso. A gente vai tentar ver um pouquinho aí dessa coisa com muito cuidado e com muito zelo, tá bom, gente? Com muito respeito, porque é isso que a gente precisa também. Cuidado, zelo, respeito. Afinal de contas, o texto é sagrado, né? Inspirado por Deus para nós, assim nós o consideramos, né? Esse texto todo, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse texto. Por isso que a gente está aqui, com mais uma leitura com um Jorge. Não é isso, gente? Então, olha só, vamos lá, gente. Rememorando a aula passada, né, o nosso papo da aula passada,
A nossa leitura foi sobre esse encontro da mulher samaritana, ou de Jesus com a mulher samaritana, onde ele faz uma proposta de substituir aquele poço de Jacó por uma fonte de água viva. Olha isso. Agora não precisa mais de esforço. Agora o amor é de graça. E é isso que é importante, tá bom? Isso é muito importante para nós. Então vamos pegar o texto de hoje. Se a gente lembrar um pouquinho da continuidade, lembra lá? Logo depois dessa proposta, né? A gente tem uma ação da mulher, né? Que é uma conversa de Jesus com aquela mulher. E de repente a mulher pergunta a respeito do local de adoração. Vocês vão lembrar se era para adorar lá em Samaria, se era para adorar em Jerusalém. Jesus então continua o papo dizendo que não era nem em Samaria e nem em Jerusalém, e que os verdadeiros adoradores adorariam então o Pai em espírito e em verdade. Estão lembrando disso? E ela fala, ela vira uma testemunha daquilo que ela ouviu e fala aos samaritanos. Bom, mas por que eu estou dando essa introdução? Para falar de esposa, de casamento, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Nessa leitura, fala sobre uma pergunta. Jesus teve esposa? É óbvio que no formato de matrimônio que conhecemos, né, de casamento que conhecemos, ou no formato do casamento da época de Jesus, é óbvio que não. Não é isso, né? Aqui a referência de esposa é outra coisa, tá bom? É outra coisa mas é muito diferente. É muito diferente. Só que João faz referência a 3 esposas. E isso é importante pra gente, tá? Que esposas, ou quais esposas são estas que João coloca aqui como referência, tá bom? Primeira coisa, quando nós pegamos o Evangelho de João, 3 mulheres recebem um termo grego chamado guiné, onde Jesus chama essas mulheres por esse termo. Esse termo é traduzido para nós como mulher. Vocês lembram lá quando eu falei, isso já deve ter mais de um mês, quando nós trabalhamos aqui nesse nosso encontro, sobre as bodas de Caná, e que alguns ainda dizem que Jesus tratou Maria com uma certa falta de educação, quando Maria diz a Jesus assim, olha, acabou o vinho, e aí Jesus responde para ela, a nossa tradução ela é muito vaga, muito superficial, que ela diz assim, mulher, que tenho eu contigo? É o que está escrito lá no capítulo 2 do Evangelho de João, né? Verso 4 especificamente do capítulo 2. Só que a melhor tradução não seria essa, seria mulher, o que tenho eu contigo. A melhor tradução seria assim, esposa, que tipo de relacionamento eu tenho com você? É mais ou menos essa a referência correta que Jesus usou para conversar com Maria. Então, Jesus usa essa palavra guiné com Maria, uma primeira vez. Agora aqui, na beira do poço de Jacó, ele vai usar uma segunda vez com a mulher samaritana. Ele chama a mulher samaritana de mulher, de esposa, o que é muito importante para nós, para a gente entender isso, né? O que de alguma forma Jesus está ali falando, né, com aquela mulher, tá bom? E mais interessante ainda, gente, é a gente perceber o seguinte, olha só, que Jesus vai usar isso uma terceira vez. Na verdade, João vai escrever esse termo uma terceira vez, porque João tem uma cabeça maravilhosa e ele coloca isso propositalmente. João usa esse termo propositalmente. João escreve que Jesus se referiu a Maria como esposa, João escreve que Jesus se refere à mulher samaritana como esposa, e João também escreve lá no finalzinho, tá bom? Da narrativa de João, lá no capítulo 20, João então, capítulo 25, capítulo 20, versos de 11 a 18, João vai dizer que Jesus chama Maria de Magdala, Maria Madalena, de esposa, na beira do túmulo. Ele usa esse mesmo termo. São as 3 únicas vezes que esse termo aparece em todo o Evangelho de Jesus segundo João. E propositalmente eles aparecem assim, porque na Antiga Aliança,
a relação de Yahvé com Israel era demonstrada metaforicamente, né, numa figura de linguagem, como um matrimônio. Yahvé sendo o marido, o noivo, e Israel sendo a esposa, a noiva. Em muitos momentos nós vamos ver isso no Antigo Testamento. E agora, aqui no Novo Testamento, nós temos também essa mesma figura. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, né? Dizendo também que aquela referência lá, que o homem deixa seus pais, abandona seus pais, une a sua mulher, se tornam os dois uma só carne. E ele vai dizer assim, grande é esse mistério, porque eu estou dizendo isso em relação a Cristo e à igreja. Compreendem isso? É muito interessante essa questão aí. Nessa referência dessa palavra utilizada por João, onde Jesus se refere a Maria como esposa, se refere à mulher samaritana como esposa e se refere a Maria de Magdala como esposa. Então ele fala isso com a sua mãe, ele fala com a samaritana e ele vai falar também com Maria Madalena. Por que será? Olha só que interessante. E isso para nós é muito, muito, muito importante, tá? Por quê? Num primeiro momento, Maria aqui é o símbolo da esposa fiel de Israel, como a mulher fiel, como a mulher de onde o Cristo é procedente. O Cristo nasce de Israel, não é isso? E é uma mulher que está disposta a colaborar na obra do Cristo. Olha que coisa fantástica. O que a gente está querendo, de alguma forma, aprender, né? O que a gente está querendo aqui perceber? Que Maria simboliza, no Evangelho de João, Israel, o povo judeu, tá bom? O povo da aliança, o casamento, o matrimônio, o povo de onde Jesus nasce, de onde o Salvador vem, e um povo que tem, de alguma forma, simbolizado aqui por Maria, apesar desse povo rejeitar Jesus, né? De alguma forma tem um símbolo aqui de Maria, de que Jesus, de alguma forma, Maria colabora, né, com a obra e o trabalho e o serviço e o ensinamento de Jesus, ok? Isso é importante aqui a gente ver na figura de Maria. Na figura da mulher samaritana, aí a gente tem uma segunda esposa, que seria a esposa adúltera. Por que a esposa adúltera? Vamos lembrar que os samaritanos foram aqueles que trouxeram para o rito em Samaria templos, inclusive, de vários outros ídolos de outros povos. E ídolos que, inclusive, eram sinais de morte, não eram sinais de vida. Esse é o problema, né? Não eram ídolos que apontavam para uma ideia de Deus, de cuidado de vida e de criação. Eram ídolos que apontavam para a morte, entende? Para sacrifícios humanos, inclusive. Então, os samaritanos eram conhecidos como povo adúltero. E aqui, a mulher samaritana à beira do poço, ela então seria essa esposa que abandonou Deus e que agora é reconquistada por uma oferta de amor jamais vista. Um amor muito maior do que qualquer oferta anteriormente disponibilizada pela estrutura da lei, pela estrutura do judaísmo. Tá ok? Então, olha que interessante. E a última esposa que a gente vai ver lá para frente, e depois eu volto com esse papo com vocês aí, que é a terceira esposa, que é a Maria Magdala, que é a Maria Madalena, que não é um casamento, gente, é uma proposta de aliança agora com uma estrangeira, com uma mulher de outra nacionalidade. Então Jesus convida para uma aliança o povo judeu na figura de Maria, o povo de Samaria na figura da mulher samaritana e todas as outras nações na figura da mulher de Magdala, de Maria de Magdala. A proposta do Cristo é acolher todas as etnias, todos os povos, simbolizados aqui, sim, por três mulheres maravilhosamente narradas pelo nosso querido João. Isso é fantástico, João escolher mulher para simbolizar esses três povos. Destes três povos surge um povo só, que a gente chama hoje de igreja, que a gente pode inclusive chamar hoje esse arcabouço de humanidade no qual Deus se revela na figura de Cristo, tá bom? Isso é importante aí pra gente. Então, por isso que ficou curioso aí essa questão
das esposas, né, com S, com plural, inclusive, mas é isso aí, a gente volta nesse papo depois. E aqui eu preciso continuar no capítulo 4 falando da segunda esposa, porque é importante a gente entender essa proposta de amor feita à segunda esposa, essa mulher adúltera, essa mulher samaritana, né? Primeiro a gente precisa entender que Jesus passou lá em Samaria propositalmente para reconquistar aquele povo. A Judéia, olha que interessante, o judeu rejeita Jesus, rejeita o Messias, enquanto os samaritanos, o povo adúltero, os hereges samaritanos, vão acolhê-lo, vão reconhecê-lo. Isso é importante demais a gente ver no texto, tá bom? Depois vocês leem lá, capítulo 4 do Evangelho de João, do 16 ao 53, isso é importante. Depois vocês veem isso lá. Bom, aqui... os samaritanos, então, para que eles, de alguma forma, possam acolher a Jesus Cristo, eles precisam, e acolher a Jesus, essa figura, né? Acolher essa figura de amor, essa figura agora que disponibiliza uma fonte de amor, que ele fala agora que você não precisa mais desse poço, desse esforço para ter o amor de Deus. O amor de Deus é gratuito como uma água de fonte, pode chegar e beber, é essa a proposta. Só que para chegar e beber, eles precisam refletir nos ídolos anteriores ou naquilo que os prendia anteriormente, né? E é muito interessante, é por isso que Jesus então chama a mulher e pergunta a ela assim, onde está o seu marido? Né? E aí ela diz assim, eu não tenho mais marido. E aqui o termo para marido é Baal, que é senhor, é o mesmo termo usado para ídolo, inclusive. Vamos lembrar que nessa cultura, o marido era de fato o senhor da mulher, o senhor dos filhos, como propriedade mesmo. E poderia inclusive vender a mulher, vender os filhos, pagar dívidas. Se tem um credor lá que ele não conseguiu pagar, ele pode dar a mulher e os filhos como escravos. Olha que loucura isso, tá bom? E aí ela diz, eu não tenho. E aí Jesus responde, e os 5? Os 5 que você tem não são maridos, né? E é muito interessante ele usar essa questão dos 5 aqui. Por quê? Porque lá, quando a gente retorna ao profeta Oséias, se a gente visita entendendo que Oséias é o profeta de Samaria, Oséias escreve que o povo samaritano tinha ali um problema com o Deus da vida, porque o povo samaritano trouxe ídolos que tiravam a vida do povo, inclusive nas suas oferendas, como eu disse anteriormente. Agora aqui, Samaria era reconhecida também como uma nação, como um povo que rejeitou completamente a continuidade da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Para os samaritanos, a Escritura Sagrada é só a Torá. São os 5 primeiros livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São só esses 5 livros. Eles só reconheciam esses livros. Eles não reconheciam os históricos, eles não reconheciam os profetas, e tudo isso para eles era nada. Eles rejeitavam com isso a continuidade da revelação de Deus, e Deus queria se fazer conhecido a todo o povo da época, também nessa revelação contínua dos outros escritos. E eles rejeitavam isso. A Escritura serve, gente, para nos abrir, né? Abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, para que a gente conheça Deus. E os samaritanos, então, o que eles fizeram? Fecharam seus olhos, taparam seus ouvidos e não quiseram nem ouvir e nem ler o restante das Escrituras, que para lá o povo de Israel já tinha reconhecimento desses outros textos, né? Bom, quando nós nos fechamos num texto, é como se esse texto fosse completamente envernizado e ele ficava ali impermeável. Com isso, eu não consigo vislumbrar a revelação de Deus na continuidade da vida e da criação. Se eu ler o Antigo Testamento sem a figura de Jesus, é a mesma coisa de eu continuar com o véu que fora rompido por Jesus, agora fechado de novo. E eu só vou ficar preso naquelas leis que lá naquele tempo teve sim o seu objetivo e já cumpriu. Eu gosto quando o apóstolo Paulo chama essas leis de aio, aquele escravo que nos leva para conhecer de fato a verdadeira lei que é o amor.
E agora eu não preciso mais do aio, eu agora tenho o amor. Então eu não preciso mais da escravidão ou dos ritos ou da maneira tão opressora que aquela lei se relacionava comigo. O que é importante é eu entender que essa lei sem a figura do Cristo, ela mata. Lembra lá que a palavra mata e o Espírito vivifica? É sobre isso. Porque a palavra, de fato, que é o Logos, que é Jesus, ele dá vida. O ídolo, o que ele faz? Ele tira a vida. Assim os samaritanos andavam, cegos, sem vida. A mulher entendeu isso e o que ela faz? Ela abandona o poço e entendeu aquilo que Jesus estava disponibilizando como fonte, como amor. Só que nesse momento Jesus então faz um anúncio radical, gente, que vocês vão ver lá no texto, que é fantástico. A partir do verso 21, porque o Deus, na cabeça dos samaritanos e na cabeça dos judeus, precisava de um templo, de um rito, de uma estrutura litúrgica no culto para ser adorado. Agora o Pai não. O Pai tem filhos, tem filhas. Ele não precisa mais de formalidades que vai, de alguma forma, limitar a relação. Filho, filha com pai tem a relação completamente desobstruída. Se o meu filho tem um problema, se a minha filha tem um problema, ela me grita de qualquer maneira, sem se preocupar com a forma, porque ela sabe que o pai, de alguma forma, vai estar ali. Então Jesus propositalmente diz assim, o Pai procura esses verdadeiros adoradores. O Pai, a única coisa que ele, de fato, aqui eu vou usar uma palavra entre muitas aspas, a única coisa que ele requer ou precisa são de filhos semelhantes a eles. É a única coisa. É o único culto que o Pai espera. De filhos, de filhas semelhantes a ele. De filhos e filhas que continuem aí, de alguma forma, refletindo esse Pai. Então eu estava dizendo, vou voltar aqui um pouquinho, né? Eu estava dizendo que a única coisa que o Pai, de fato, aqui, usando a palavra que Jesus usou, procura, são de filhos e filhas semelhantes a eles, semelhantes a ele, semelhantes ao Pai. Que, de alguma forma, quando alguém olha para esse filho ou para essa filha, esse alguém vai reconhecer o Pai nesse filho ou nessa filha. E isso, para Deus, é adoração, é culto. Olha que coisa fantástica. Se a gente tem, então, alguém, algum filho ou alguma filha que ama igual ao Pai, isso é culto. Isso é adoração. Tá certo? Vamos lá. Então, Jesus está dizendo agora que esses tais adoradores não precisam mais de um lugar sagrado. Não precisam mais de um culto, de um rito. Eles precisam viver amando, refletindo o amor do Pai. Combinado? É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui agora que não interessa se é em Samaria, não interessa se é em Jerusalém. Para Jesus agora, a resposta de Jesus para essa, entre muitas aspas, segunda esposa, a mulher samaritana, é uma resposta maravilhosa. Porque diz assim, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar onde a expressão genuína desse amor gratuito do Pai se manifeste. Isso é culto, isso é adoração. Assim, é claro que a mulher deseja isso, né? Ela não deseja ficar presa em rito, ela não deseja ficar presa nos seus 5 maridos aqui, que a gente vai entender esses 5. Que é uma referência à Torá, a lei rígida, onde as pessoas só conseguiam ser abençoadas por mérito se obedecesse. Agora não. Com toda a nossa limitação humana, somos amados por Deus, acolhidos e acolhidas por Deus. Compreende isso? Assim, a mulher deseja de alguma forma dar alguma coisa para Deus, só que é Deus que dá. O Pai vem como doador, e como doador, ele dá o amor a ela. Ele se oferece como aquele que dá aos seres humanos a capacidade de amar. Preste atenção nisso. Deus vem ao nosso encontro e se oferece como aquele que vem
nos capacitar a amar. Então nós não amamos, não é pela nossa própria força ou pela nossa maneira de ser. Nós amamos é porque Deus nos capacita para amar. De maneira muito especial quando nós encontramos gente que é diferente da gente e que pensa diferente da gente e que de repente precisa do nosso amor. Assim, ele traz a ideia de um Deus que não pede mais sacrifício, mas um Deus que é o sacrifício, que se faz o sacrifício. Ele traz a ideia daquela narrativa de Oséias 6:6, que Oséias registra lá que o que Deus quer é amor e não sacrifício. O culto, então, em espírito e em verdade, é o prolongamento dessa força de amor que é o próprio Deus, que nos capacita. Por isso que Deus diz por isso que Jesus Cristo se refere ao Pai como Espírito. E aqui não é uma entidade abstrata que Jesus está dizendo, né? Não é aqui um espectro, não é um fantasma, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz que Deus é Espírito, Jesus está se referindo à força criadora do Pai. E é essa força criadora do Pai, esse Espírito, que nos fortalece e que cria em nós a capacidade de amar. É por isso que Jesus diz, Deus é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, sendo capazes, pelo Espírito do Pai, de amar essa força criadora, transformadora, esse dinamismo de vida. Esse culto, ele não diminui o ser humano, muito pelo contrário, ele potencializa o ser humano, ele torna o ser humano capaz de amar. Por isso que nós crescemos em amor. Qualquer crescimento que o ser humano tem e que esse crescimento é de fato transformador e relevante, ele só é em amor. Por isso que prestar culto, de alguma forma, amando como Pai, é uma maneira de colaborar na criação de Deus nos dias de hoje. Compreendem isso? Porque quando nós amamos, nós damos continuidade a essa força criadora e transformadora de Deus ao nosso redor, amando as pessoas. A mulher intui e diz assim, é verdade, você está falando como profeta, você falou que eu tenho 5 maridos, e tem de fato aí a profecia de que o Messias virá, está lá no verso 25 do capítulo 4. E agora, Jesus então se revela pela primeira vez, porque Jesus diz assim, eu sou. E é maravilhoso, porque é a primeira vez que o nome divino eu sou, usado lá quando Deus se revela a Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o povo da opressão do Egito. E ele diz assim, eu sou, é o eu sou que te manda a libertar o povo. E agora Jesus usa isso, eu sou. Aqui é pela primeira vez no Evangelho de João que esse nome de Deus, eu sou, é atribuído a Jesus. E é a única vez que Jesus recebe o atributo de Messias e se reconhece, né, como Messias. É aqui, na beira desse poço, encontrando uma mulher samaritana, é que é a única vez onde Jesus diz assim, eu sou esse Messias. Tá bom? Segundo os rabinos, a tradição rabínica, Deus não fala com mulher ou com mulheres. Sabe por quê? Porque na tradição rabínica, Deus falou com Sara. Lembra lá? Naquele churrasco de Abraão e Sara, isso a respeito do filho, né, de Abraão e Sara, nascimento de Isaac, e Sara duvida, e Sara ri, só que depois Sara mente, dizendo que ela é meia-irmã de Abraão. E essa mentira, para os rabinos, ofendeu tanto a Deus, que Deus então escolheu nunca mais falar com mulher nenhuma. Essa é a tradição rabínica. E é por isso que os discípulos se escandalizam tanto com Jesus, um mestre, um rabi, um rabino judeu, conversando com uma mulher sobre Deus, falando que Deus agora é pai,
que ama na beira de um poço, do poço de Jacó. É um escândalo sem precedentes na cabeça dos discípulos. Lá no verso 4:27. O Cristo, então, não reconhece, meus irmãos e irmãs, meus amigos, esse negócio aí. Reconectou? Reconectou. Então, Jesus Cristo não reconhece nenhuma barreira humana, gente. É isso que é importante. Nenhuma barreira religiosa, nenhuma barreira étnica, racial, social, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de condição de sexualidade. O Cristo agora não faz acepção de pessoas. Paulo escreve isso. Tá certo? Paulo vai falar que Deus não faz acepção de pessoas. E aí, o que a gente tem que é importante pra gente? Tá? É que essa mulher, lá no verso 28, ela abandona o cântaro. Olha que coisa maravilhosa. Eu não preciso mais desse cântaro, eu não preciso mais desse balde, eu não preciso mais de fazer força. Não preciso de fazer força para tomar desse poço do meu pai Jacó. Eu não preciso mais fazer força. Agora eu tenho essa fonte que me dá água abundante. Então a mulher abandona o cântaro, aquilo que é o símbolo do esforço dela de tomar a água. Ela abandona o cântaro, que é o representante aí, né, desse mérito da lei, inclusive, né, da inutilidade, porque agora que eu tenho a fonte, para que eu vou precisar do cântaro? Para nada. O que ela faz? Corre para Samaria, corre para a cidade. E ela faz a mesma coisa que os primeiros discípulos chamados por Jesus fizeram. Quando Jesus foi ao encontro de Pedro, André, João, a primeira coisa que eles fizeram foi correr e chamar os seus irmãos e amigos dizendo: conheci o Messias. E foi isso que essa mulher samaritana fez. Ela repetiu a mesma ação que os primeiros discípulos e se tornou, como mulher, a primeira testemunha, sendo mulher. E os samaritanos ouviram essa mulher. E Jesus ficou ali muitos dias com os samaritanos. E o relato do texto, no finalzinho lá, terminando o capítulo 4, é que muitos samaritanos creram em Jesus Cristo, coisa que o povo da Judéia não creu. Então aqui, meus irmãos, nós temos uma mulher chamada de esposa por Jesus Cristo, que é a mulher samaritana, é a segunda dela. A primeira foi Maria, agora a samaritana, e depois, lá daqui a alguns papos, algumas leituras, nós vamos chegar no capítulo 20 e vamos falar da Maria de Magdala, que é a terceira mulher, onde Jesus usa o termo de esposa para se referir, onde Jesus faz a proposta de aliança, agora gratuita, generosa. E Maria de Magdala, ela também se torna, olha que coisa, a mulher que testemunhou pela primeira vez o ressurreto. É a primeira testemunha do ressurreto, é a mulher, a Maria de Magdala. Capítulo 20, depois a gente chega lá. A gente está no capítulo 4, então temos muitas leituras aí. Depois, o que acontece? No finalzinho do capítulo 4, Jesus volta para Jerusalém, onde as autoridades religiosas procuram matá-lo, porque assim precisava de ser. Ficamos por aqui hoje. A gente tem mais uma leitura comigo. E a próxima leitura, a gente vai ver o capítulo 5 do Evangelho de João e sobre algumas hostilidades para com Jesus. Combinado? Obrigado demais da conta. Então fiquem sabendo, Jesus fez proposta de casamento para 3 mulheres, tá bom? E você, com certeza, foi representado. Muito provavelmente, como gentio, né? Como uma outra etnia. Se você for judeu, você foi representado por Maria, né? Eu acredito que nós não temos aqui descendentes de samaritanos. Talvez tenha sido, não sei se tiver algum samaritano vendo aí, alguém que veio desse povo, representado pela mulher samaritana. Mas muito provavelmente nós fomos representados, sabe por quem, né? Por Maria de Magdala, uma estrangeira, que foi convidada por Jesus Cristo a ser esposa. Por isso que nós estamos aqui hoje, amando e transformando esse mundo, fazendo um mundo de bem comum
para todos e todas. Fui, obrigado pela sua presença, beijo grande aí de todo mundo aqui, ó, todo mundo que está aqui. Gente, eu não tem como eu mandar beijo para vocês, mas fica aí minha gratidão para todo mundo e a gente se encontra. Beijo grande, até a próxima, fui!